Esse é um grande problema nosso. Nós a vida inteira ficamos olhando ou para os outros, e nós assumimos atitude muito moralista, legalista, de juízes. Nós não somos como fulano e tal. Ou olhamos para nós mesmos num desespero absoluto e entramos numa depressão ao perceber a incapacidade da gente. Paulo tira os olhos dele mesmo, agora ele começa a olhar para outro lugar. Para onde nós devemos olhar quando nós percebemos a gravidade do nosso mal? E deixa eu te dizer uma coisa: você só vai perceber a gravidade do seu mal, ou o significado da cruz, quando você perceber a gravidade do seu mal. Quando você entende o que Deus fez por você lá naquela cruz, você começa a entender quão sério é o seu problema. O problema é nosso, é que nós não nos achamos muito pecadores. Nós nos achamos assim, mais ou menos pecador. Nós nos achamos assim, que a gente comete alguns deslizes. Afinal, ninguém é de ferro. E sabe o que acontece? Como você é um pequeno pecador, você não precisa de um grande salvador. Um pequeno salvadorzinho resolve o seu problema. Qualquer um salvador resolve o seu problema. Quando você começa a perceber a gravidade do seu mal, você começa a entender a grandiosidade da redenção que aconteceu em Cristo. É exatamente o que está acontecendo com Paulo. Paulo olha para a natureza dele e ele chega a um ponto de dizer no versículo 24: desventurado homem que sou. A tradução mais correta seria: desgraçado homem que sou. Infeliz homem sou eu. Quem me livrará ao corpo de Samuel? Como é que eu me livro disso? Como é que eu saio dessa situação autodegradante, dessa situação entrópica da minha existência? Aí ele fala assim no versículo 25: graças a Deus por Jesus nosso Senhor. Eu continuo entendendo exatamente o que eu sou, porque ele diz no versículo: de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ou seja, eu continuo percebendo que em mim mesmo não há possibilidade de salvação. E ele continua no versículo 3 do capítulo 8 dizendo: o que for impossível à lei ou à carne, o que for impossível o homem fazer por si mesmo, Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, o que Deus fez? O problema não era a lei. O apóstolo Paulo diz no capítulo 7 que a lei é boa, santa, justa. O problema é que ninguém conseguia cumprir a lei de Deus. E agora ele está dizendo o seguinte: gente, o que a lei não conseguiu fazer, o que o ser humano não consegue fazer, Deus faz em Cristo. Deus realiza em Cristo. E é para lá que a gente deve correr. Voltar os nossos olhos para Jesus. E eu, quando percebo o meu mal e volto para Jesus, eu na verdade começo a experimentar o poder e a graça dele. Porque eu começo a perceber: não é a obra que eu faço, isso não é para mim, isso é a obra de Deus. Mas como é que Deus pode agir em minha vida? Se eu me recuso sempre ao seu próprio mover dentro do meu coração. Há alguns anos atrás, já faz alguns anos, quando eu falo alguns anos atrás, não pense 2, 3 não, porque era na minha época da mocidade, né? Alguns anos atrás, mas continua sendo alguns anos atrás, nós estudávamos muito alguns textos da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, as 4 leis espirituais, né? Como ser cheio do Espírito, e eram materiais simples, e são, até hoje eles são distribuídos, mas aquilo fez um enorme significado na minha mente. Quando a gente falava do enchimento do Espírito Santo, a gente dizia o seguinte, a gente aprendia lá, a gente passava isso no discipulado, que cada vez mais você tem que inspirar, essa é a linguagem que se usava para os jovens entenderem, mais do Espírito, e expirar mais de você. A regra é simples: quanto mais cheio de mim eu sou, menos espaço eu permito que o Espírito Santo tenha em minha vida. Quanto mais eu busco exercer o meu poder a partir de mim mesmo, mais eu me esqueço de que Cristo em mim é que faz a diferença. Então, diariamente, o que eu preciso fazer? Eu preciso de intencionalmente me aproximar daquele que impede a minha degradação moral e espiritual, e me aproximar de Cristo e dizer: menos de mim e mais de ti.
Intencionalmente eu devo dizer isso ao Pai: menos de mim, mais do Senhor. Eu tenho que entender que a minha natureza adâmica, ela precisa cada vez ocupar menos espaço, para que cada vez a natureza de Cristo penetre em mim. E o grande segredo da vida cristã, por isso que a Bíblia não fala em termos de vida cristã, em termos de códigos morais ou leis. Não é esse o ponto. E infelizmente é isso que está na nossa cabeça, porque a gente tem um mecanismo na cabeça nossa, o mecanismo da lei, que a gente acha o seguinte, que a gente faz o que é certo e somos aceitos por Deus, quando na graça nós somos aceitos por Deus e fazemos aquilo que Deus quer, porque é a graça que está operando em nós. Então esqueça de você, desista de você, ou se preferir, faça como os místicos da Idade Média, que entenderam isso e oravam diariamente, dizendo: Senhor, eu preciso morrer para o meu eu preciso morrer para mim. Nós precisamos aprender diariamente a olhar para nós e dizer: Senhor, está aqui a minha natureza, e mais uma vez ela vai se degradar nesse dia, a menos que o Senhor envie a natureza de Cristo, e essa natureza de Cristo torne-se a minha natureza. O que é que Deus te convida para o Evangelho? Para você se tornar membro de uma igreja? Para você ser batizado? É isso que o Evangelho nos convida? Não, é muito mais do que isso. O Evangelho nos convida a morrermos para o nosso eu. O apóstolo Paulo diz: sabendo isso, que foi crucificado com Jesus o nosso velho homem. Quando ele começa a falar da graça, os irmãos dizem assim: mas espera aí, se a graça é assim, onde abunda o pecado, superabundou a graça, então vamos cometer mais pecado para que a graça seja mais abundante. Paulo diz: vocês não entenderam a natureza de vocês. Como é que viveremos o pecado, nós que para esse pecado já morremos em Cristo? Então nós somos convidados no Evangelho a um morrer diário, a trazermos os nossos motivos, nossas intenções, nossos desejos, nossos sonhos a Jesus e dizermos: Senhor, que eu sonhe os seus sonhos, que eu deseje os teus desejos, que a minha motivação seja a tua motivação, mais do Senhor e menos de mim. Quando Paulo olha para ele e fala: desventurado homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Mas quando ele olha para a cruz e diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque eu sei quem eu sou, mas eu sei também quem Cristo é. A obra de Cristo neutraliza essa violenta força do pecado em mim, e só o sangue dele pode fazer isso, porque quando o seu sangue é aplicado, o meu pecado continua sendo ainda um agente poderoso em minha vida, mas o pecado vai sendo destruído porque ele não tem poder que ele tinha como outrora. O poder do pecado vai sendo destruído pela força do Evangelho. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Você quer viver uma vida santa? Volte-se para o Evangelho. Você quer viver uma vida vitoriosa e cheia de poder? Volte para o Evangelho. Você quer superar essas coisas da sua mente que passam pelo teu coração e te atormentam 30, 40 anos, está aí, você não sabe como superar esses pensamentos, sentimentos de negação, de morte, de autodestruição, de tristeza? Volte para o Evangelho, desista de você. Constantemente o Evangelho está nos convidando a isso, a morrermos para nós mesmos e a vivermos em Cristo.